parei para escutar o Senhor. Nesta sexta-feira eu te acolho para a nossa meditação da Palavra do Senhor. Invoquemos o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará o próprio irmão à morte. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e o matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de São Mateus é ainda as instruções que Jesus dá para os seus discípulos quando Ele os envia em missão e que vão diante dele ou antes dele preparar a ida de Jesus em algumas cidades ou nas cidades que Jesus ia passar. Queria destacar duas coisas nesse trecho do Evangelho. A primeira é, o final do Evangelho de hoje diz: vocês não passarão pelas cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Meus irmãos, o primeiro século da era cristã, eles tinham uma consciência de que a vinda de Cristo aconteceria ali no primeiro século. Então, a iminência da parousia do Senhor, da vinda de Cristo, era uma realidade que para aqueles cristãos aconteceria no final do tempo da sua vida. Por isso, o Evangelho retrata a brevidade do retorno do Senhor. E era uma realidade que a Sagrada Escritura, depois nas cartas dos apóstolos, do apóstolo São Paulo e nas cartas pastorais, vai aprofundando esta mentalidade de que a vinda do Senhor durará no tempo e não é uma realidade para a brevidade daquele século primeiro da era cristã, como se pensava então, que Jesus voltaria naquele século. Então, como permanecer fiel na duração, esperando a vinda do Senhor? Portanto, hoje o Evangelho coloca justamente esta realidade, que nesta missão de viver
seguindo os ensinamentos, viver da vida de Deus até que o Senhor venha. O Evangelho não promete somente uma felicidade mundana, justamente ao dizer que os discípulos de Cristo serão como ovelhas no meio de lobos, para dizer das oposições que o seguimento de Cristo suscita no mundo e na vida daqueles que o seguem. Então, ovelha no meio dos lobos, vocês serão levados aos tribunais, vocês serão denunciados até pelos próprios familiares, né? Todas essas realidades para dizer que neste mundo estar com Jesus significa também carregar cruzes, enfrentar oposições, enfrentar obstáculos. Mas o Evangelho de hoje tem uma promessa: aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é que o Senhor não nos promete somente a felicidade mundana. Pelo contrário, esta vida e as realidades da vida são meios para adquirir as realidades que não passarão jamais. Que Deus nos convida a estar engajado nas realidades do tempo. É uma realidade do Evangelho. O próprio Deus se encarnou na condição humana, entrou no mundo para dizer que esta promessa de uma felicidade eterna não é uma promessa desencarnada dos compromissos com o tempo, dos compromissos sociais, pelo contrário, mas com a certeza de que não é somente uma felicidade mundana que o seguidor de Jesus Cristo impôs. Ele busca a realidade da eternidade, as coisas que não passam jamais. E é por isso que numa das orações da missa, aquela oração coleta que o padre faz antes da liturgia da palavra, a oração é: Senhor, ouvindo a Tua palavra, fazei-nos utilizar das coisas que passam para abraçar aquelas que não passam jamais. Então, meu irmão e minha irmã, se você está passando por momentos de provação, por momentos de dificuldades, isso não é sinal de que Deus está ausente da tua vida, ou que você não seja amado por Deus, ou que você esteja sendo punido por algum pecado. Jesus previne os seus apóstolos que neste mundo teremos aflições e enfrentaremos obstáculos e oposições e momentos difíceis. Mas a perseverança é a confiança daquele que sabe que não está só, que o Senhor carrega consigo, com você, a tua cruz. E aquele que na confiança não desiste, persevera, alcança as vitórias. Sê forte, tem confiança e também confia e espera no Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe, Ele te livre de todo mal e te conceda a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor